A gente vai conversar um pouco hoje sobre como a tecnologia pode não só melhorar a vida das pessoas, como a gente já viu aqui em todas essas outras apresentações nos últimos dias, mas como a tecnologia usada em algumas áreas da medicina pode salvar a vida de muita gente. Nós vamos fazer isso abordando em 4 tópicos, algumas tendências da saúde mundial e como elas podem ser replicadas aqui no nosso mercado. Nós vamos falar sobre um grave problema de saúde, principalmente saúde pública aqui no nosso país, a relação de custo-benefício dessas novas tecnologias e qual a aplicabilidade que elas têm na prática em um mercado como o nosso. E, por fim, nós vamos apresentar um pouco da experiência da Intensive Care e de alguns casos que nós temos na área de terapia intensiva e home care. Nós já vimos aqui bastante sobre o mercado mundial e sobre tendências de saúde, então não vou ser bastante objetivo apenas naquelas que impactam nessas 2 áreas, na telemedicina e no home care. Nós temos uma clara tendência que é a continuidade do cuidado, ou care continuum, que basicamente são os players de saúde, as redes hospitais e demais players, estendendo o seu cuidado para outras áreas, como home care, como telemedicina, clínicas, e isso possibilita o melhor fluxo de informação, uma redução de custo pela diminuição de retrabalho, e esses players estão cada vez mais cuidando de populações maiores. Uma outra tendência muito clara é a aceitação da tecnologia, o aumento da aceitação de tecnologia por médicos e pacientes, isso é indiscutível, mas mais do que isso, hoje começa a surgir uma população de médicos e pacientes que começa a se declarar por ter preferência por uma relação diferente envolvendo tecnologia na mudança da relação médico-paciente. Bom, como é que tudo isso, essas tendências mundiais, se encaixam em um mercado como o nosso, de economia emergente, de país pobre em relação ao resto do mundo? E como é que a gente pode endereçar alguns dos graves problemas de saúde que tem no Brasil? Essa semana, de domingo para cá, nós fomos inundados aí de, infelizmente, não de boas notícias. A mídia vem replicando a matéria que saiu no Fantástico de falta de leite de UTI, de pessoas morrendo por todo o país. Não chega a ser nenhuma notícia nova, mas não deixa de ser menos alarmante por causa disso. Todos os dias no Brasil, milhares de pessoas, recém-nascidos, crianças, adultos, idosos, morrem por doenças que poderiam ser tratadas, por condições que poderiam ser evitadas. E isso não é aceitável. Esse é o cenário da terapia intensiva do nosso país hoje, principalmente na área pública. Nós temos uma falta de leitos, nós temos falta de médicos, nós temos falta de insumos, e o pouco que a gente tem está concentrado em grandes centros, e o resto do país não tem acesso a nada. O pouco que a gente tem é mal empregado, e a gente vê vários relatos em meio a essa crise de falta de leitos, de leito fechado porque falta equipamento, em outro lugar falta pessoal, em outro lugar falta boa vontade do governo de fazer uma licitação para comprar insumo. Como é que a gente pode ajustar esse sistema, mas a uma velocidade maior do que tem sido feito até hoje? Como é que a gente pode aplicar soluções diferentes, porque as mesmas soluções que têm sido feitas até hoje vão provavelmente produzir os mesmos resultados. Não é aceitável alguém justificar que a demora da solução é porque o processo é burocrático. Se tem gente morrendo todas as horas, todos os dias. Enquanto nós estamos aqui nesse congresso, eu não sei quantas pessoas perderam a vida por falta de leite de UTI no Brasil. Certamente, a solução passa, em uma parte, por inovar. Inovar no sentido amplo, inovar no sentido de aplicar processos novos, ideias novas, e aqui nós vamos focar na parte de inovar em aplicar tecnologias novas. Como aplicar as tecnologias que já estão disponíveis para poder minimizar um problema grave como que a gente tem hoje.
Isso daqui são dados americanos coletados nos últimos anos. A aplicação de telemedicina em UTI, nos Estados Unidos, onde o padrão médio do cuidado é evidentemente superior à nossa média aqui no Brasil, tem reduzido em 30% o tempo de permanência dos pacientes em UTI e em mais de 20% a mortalidade. Por si só, esses dois parâmetros, que são grandes drivers de custo, sendo reduzidos, obviamente, também reduz o custo do tratamento em terapia intensiva. Nós acreditamos que o potencial para um mercado como o nosso é muito superior a isso, dado a base da onde a gente parte em termos de qualidade, de resultados, que tem a média dos nossos serviços hoje. Uma outra maneira de disponibilizar mais vagas para os pacientes, mais leitos, é tirar de dentro das UTIs os pacientes que, apesar de não estarem curados, têm condição de receber cuidado em outro local. E o home care de alta complexidade, o que também a gente chama de terapia semi-intensiva domiciliar, se presta a isso. A gente tira da UTI pacientes com doenças críticas, mas que estão estáveis, que dependem de um respirador, que dependem de cuidados, mas que podem ser tratados em casa. Só que para isso, esse paciente precisa ser monitorado, ele precisa ter uma equipe dedicada a ele e precisa se aplicar tecnologias que aumentem a segurança dele em casa, para que ele tenha pelo menos um nível de segurança similar a que ele teria no hospital. Se isso acontecer, lógico, vai levar qualidade de vida para esse paciente e vai liberar um leito para um paciente crítico que está precisando. Que eu quero fazer uma reflexão com todo mundo, que é num cenário igual esse, que a gente viu aqui de centenas de milhares de aplicativos sendo desenvolvidos. Só nesse ano eu li e vi em mídia mais de 10 empresas brasileiras que vão ser o próximo Uber da saúde. E apesar de achar isso maravilhoso, eu sou entusiasta de tecnologia, eu acho que esse ecossistema tem que se desenvolver até mais rápido no Brasil. A maioria das empresas, dos players de saúde, não estão posicionados, não têm competência para desenvolver tecnologia. Não adianta um hospital querer ser o próximo Uber da saúde, que provavelmente ele não vai ter sucesso com isso. Como é que as empresas, o nosso mercado de saúde, nós prestadores, podemos fazer parte da revolução digital? Como é que nós podemos melhorar os ganhos? Como é que nós podemos crescer? Como é que nós podemos ajudar mais gente, sem obrigatoriamente ter que desenvolver tecnologias? Às vezes, para a gente que está dentro desse mercado, ou sempre que você está muito envolvido com algo, talvez a solução não pareça tão óbvia, então é mais fácil, às vezes, a gente comparar com outras indústrias. Esses dois cantores aqui, Justin Bieber e Psy, são dois fenômenos da música atual, e aqui eu não estou falando em qualidade, mas em números expressivos, e eles têm algumas coisas em comum na carreira deles que nem todo mundo sabe. A primeira, ambos tiveram a carreira catapultada por uma plataforma digital, na época não tão grande quanto é hoje o YouTube. Tem uma outra curiosidade que menos gente ainda sabe. Ambos foram lançados pelo mesmo empresário. Uma pessoa que já era da indústria fonográfica, mas que não fazia parte de nenhuma grande gravadora, que não era um grande player, que não estava em foco. Como é que esse cara lançou o cantor que mais vende? Como é que ele fez um cantor asiático virar o maior hit mundial da internet, com o maior número de visualizações na história do YouTube? Ele pegou uma competência que ele já detinha de ter um bom olho para o que vende. Ele viu antes dos demais uma plataforma que começava ou que ainda não tinha a dimensão que tem hoje e resolveu aplicar na indústria dele. Então, o que a gente pode inferir disso daqui?
além do gosto peculiar da música que esse cara tem. Ele pegou a competência principal que ele tinha e potencializou centenas, milhares, milhões de vezes usando a ferramenta digital. É isso que nós, empresas de saúde, podemos fazer. É isso que nós temos que fazer, porque senão daqui a uns anos nós vamos estar aqui mais. A mudança na saúde começou, mas ela vai ser igual foi na indústria fonográfica, ela vai ser igual em qualquer outra indústria onde o digital chegou. Ela vai mudar o jeito que a gente se relaciona com os pacientes, ela vai mudar o jeito que a gente consome e vende saúde. Isso daqui é o propósito da IntensiCare. E lá a gente acredita muito nisso. Nós acreditamos tanto que nós temos um indicador, que é um vidômetro, que a gente criou já há alguns anos. A gente mede a quantidade de vidas salvas nos nossos hospitais e UTIs. Todas as pessoas dentro da empresa são responsáveis por esse indicador do presidente, quem trabalha nos serviços gerais. E nós nos colocamos um desafio muito grande para os próximos anos, que é de montar mais de 1.000 leitos de UTI, principalmente em cidades onde esse acesso não existe. Nós já temos esse objetivo hoje há mais de 1 ano e meio, nós estamos andando nesse caminho, mas para isso, nós sentimos a necessidade de desenvolver e, mais do que isso, de fazer uso de algumas competências e tecnologias que a gente simplesmente não tinha. Nós inauguramos nesse ano a primeira central de telemedicina da América Latina que faz uso de Big Data para prevenir evento adverso, que analisa centenas e milhões de informações dos pacientes que estão conectados, os monitores deles, prontuário eletrônico, informação de laboratório, para poder direcionar o médico e o enfermeiro que estão naquela central, potencializar a capacidade diagnóstica dessas pessoas e direcionar tratamento. A IntensiCare não tinha condição de desenvolver esse tipo de tecnologia. Nós fizemos parceria com grandes empresas do setor de saúde, nós buscamos o coração dessa tecnologia na maior empresa de software do mundo, a Cerner. Empresas como a Intel, também patrocinadores aqui, forneceram parte do hardware. Então, mesmo uma empresa que não é uma empresa grande, como a nossa, ela pode e deve buscar soluções, e não tem no país, fora daqui, mas nós não podemos deixar de abordar os problemas, sim, que nosso consumidor tem. Nós investimos em outra plataforma de mobile health, que possibilitou a gente monitorizar todos os nossos pacientes em home care em tempo real, para todos os parâmetros que importam para a gente hoje. A gente mede oximetria, pressão arterial, glicemia, peso, temperatura e uma infinidade de outros parâmetros. E isso é conectado por tablet ou por celular, e a gente, através da nuvem, enxerga isso com um delay de 30 segundos. Esse sistema ele é inteligente, ele emite alertas para parâmetros fora de medida, aciona cuidadores, aciona médico, aciona família, um paciente, em alguns casos, que quer ser alertada. Mas isso permitiu para a gente levar os pacientes críticos para casa com mais segurança. E agora que a gente aprendeu com isso, nós estamos estendendo para cuidar de pacientes crônicos para abranger uma população maior e adicionando um controle de medicamento ou de aderência a medicamentos, essa plataforma para cuidar dessa população de pacientes crônicos. Esse é o nosso grande sonho, grande objetivo que a gente pretende atingir dentro em breve com a montagem daqueles leitos. Nossa meta é salvar 50.000 vidas por ano, esse é o propósito da nossa empresa. E eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Qual é o propósito da empresa de vocês? Para que vocês trabalham? E principalmente, como é que vocês podem pegar essa competência que vocês têm, que a empresa de vocês tem, catapultar ela, potencializar ela, aumentá-la com o uso das tecnologias que a gente tem disponíveis hoje? Essa é a grande barreira que a gente tem que quebrar na saúde, e é assim que as empresas de hoje vão estar aqui amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Muito obrigado.